Misandria. Misandria seria o ódio aos homens, ódio ao homem. É um fenômeno relativamente importante sociologicamente nos últimos tempos. De que maneira? O feminismo, principalmente ali a partir da década de 60, finalzinho da década de 60, ele incorporou um pouco do socialismo, que tinha a ideia de luta de classes. Uma parte do feminismo, muito importante, vai incluir, então, a ideia de luta de classes, traduzido dentro da lógica do feminismo, como luta contra o patriarcado, por associação à luta contra o capitalismo, e a guerra dos sexos, por analogia à luta de classes, né? Então, a misandria passa a ser um ódio aos homens, entendidos aqui em parte como vítimas também do capitalismo e do patriarcado, mas rapidamente se esquece que eles também são oprimidos pelo patriarcado e pelo capitalismo, e se passa a dizer que eles são o inimigo. Então, ainda que academicamente o próprio Marx vai dizer que o burguês e o proletário, os dois são alienados, né? No final das contas, os marxistas meio que têm ódio dos burgueses. Ainda que algumas feministas de matriz socialista também venham com essa ideia de guerra dos sexos por analogia à luta de classes, lá pelas tantas elas se entusiasmam e acabam odiando o inimigo, né? O inimigo passa a ser o homem precisa ser combatido. Aí tem algumas histórias que são até muito engraçadas. Por exemplo, algumas feministas que eram lésbicas, né, dizendo que todas tinham que ser lésbicas, né? Então, elas queriam ter mais mulher para pegar, né? Que nem os homens, de certa maneira, mais machistas, entre aspas. Então, a misandria, a ideia básica é ódio ao homem, a tudo aquilo que é relacionado ao masculino. Então, envolve aí também uma invejazinha, os freudianos falariam da inveja do pênis, né? Sim, então a misandria é um ódio à masculinidade tóxica. Tá, mas aí tu vai ver o que é masculinidade tóxica e basicamente todas as ideias e comportamentos e atitudes associadas à masculinidade, ponto, são masculinidade tóxica. O que sobra para o homem ser? Sobra ser um homem masculino tóxico, porque se ele for, ele vai ser acusado, se ele não for, ele também vai ser ridicularizado. Então é melhor ser um homem com masculinidade tóxica, pelo menos continua sendo razoavelmente masculino, aproveitando um pouco das coisas boas que há em ser homem. Essa tentativa de domar, de controlar, de castrar o homem, no sentido metafórico ou até literal, né? Isso é misandria. O homem é o bicho violento, é aquele que mata. Porque os homens matam as mulheres. Aí o homem vai dizer, ou a mulher também, não, mas a maioria das vítimas de homens ou de mulheres são homens. Sim, mas então, tu já disse, quem é que mais mata homem também? Homem, viu? A culpa é dos homens. Então, essa tentativa de colocar o homem como o errado, aquele que precisa ser domado, que precisa ser controlado, que é a causa dos males do mundo, isso claramente é uma misandria muito radical, cuja versão mais urbana, mais do dia a dia, é aquela ideia de que tudo que é masculino pode ser refinado, precisa ser controlado, precisa ser domado. Tem, como eu já comentei em relação à misandria, uma admiração, uma invejinha, uma invejona, né? Mesmo do homem para homem, porque não é só a mulher que é misândrica. Muitos homens pegam raiva do coleguinha, porque no colégio os meninos é que batiam em mim. Aí um homem pode se tornar misândrico nesse sentido. Até a gente conhece um caso, né? Claro que você está falando de mim, claro. Eu sou realmente, eu não vou em médico homem, eu não jamais faria análise com homem. Eu acho mulheres bem mais interessantes, até para amizade. Acho as mulheres seres bem mais interessantes, bem mais encantadas. Tá, do ponto de vista psicológico,
Claro que as coisas acabam. Você enxerga muito mais o xingamento, porque o xingamento ele é mais corriqueiro, né? A gente gosta de xingar porque é essa catarse, né, que a gente fala aqui, que é muito comum. Você vai xingar, que os homens, isso, a mulher aqui, aquela. Uma bobagem. Né? Na maior parte do tempo é uma bobagem, mas na maior parte do tempo é um desabafo, uma maneira de você fazer uma atitude catártica. Os meus problemas eu vou xingar alguém, que aí os problemas parecem que se transferem. Bom, psicológico, eu acho que esse é tão comezinho, tão comum, e aí você pode chegar com misandria, com misantropia, pode chamar. Vamos ver do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista sociológico, você pode remeter os gineseus da Idade Média, a Ilha de Lesbos, aquela coisa toda. Mas não existe um exemplo ainda acabado, bem estudado, de sociedades complexas, em que as mulheres tivessem todo o comando, todo o poder, como os homens tiveram em algumas sociedades. Não, você não tem esse contra-exemplo. Mas, pelo que você conhece, as mulheres são mais deontológicas, né? Elas são mais respeitadoras da lei. Então você pode, e as mulheres matam menos, as mulheres cometem menos crimes, roubam menos, mentem menos. Eu sei que elas mentem muito na questão da intimidade, elas mentem violentamente, mas na questão assim social, não. Né? A mulher é um testemunho, geralmente, tirando essas questões passionais, que aí elas mentem, mente com a cara limpa. Realmente a mulher tem um preparo para isso fantástico. Né? A mente se faz acreditar nessas questões da intimidade, mas fora isso, assim, no social, realmente, a gente tem que reconhecer que elas são menos ardilosas. Então, a gente pode imaginar que essa sociedade seria mais harmônica. Eu já vi vários estudos, assim, várias digressões até literárias, de como seria uma sociedade de Amazonas, né? Para remeter à lenda das Amazonas, que é muito interessante. E que inclusive teria uma correspondente nas Icamiabas, que era uma tribo que teria havido na Amazônia, segundo os relatos que os espanhóis e portugueses receberam quando navegaram o Rio Solimões e o Rio Amazonas nos inícios no século XVI. Bom, então a gente pode imaginar essa sociedade. E essa sociedade, ela entra agora como uma possibilidade real. Por quê? Porque se você pegar o papel do homem, dados os avanços tecnológicos, o papel do homem se esgotou. Ele se esgota. Não precisamos mais do homem. Não precisamos mais do homem para fazer essas coisas, porque as máquinas vão fazer. Aqueles trabalhos que são trabalhos de homem, que só o homem consegue fazer, só o homem faz bem feito. Não é a vocação da mulher fazer, a mulher não quer fazer aqueles trabalhos. Então as máquinas podem fazer. Então a gente pode entregar o campo do social à mulher. E o homem também não é mais necessária a reprodução, porque basta um reprodutor lá, uma meia dúzia de reprodutores selecionados, eles deixam lá os semi-congelados, lá em nitrogênio líquido, aquilo lá fica lá por 500 anos, sei lá, tem um tempo de duração muito grande, não precisa de homem, não precisa do masculino. E como nós já fizemos com os animais, a gente pode fazer sexagem in vitro, né? A gente pode escolher que as próximas crianças sejam todas mulheres. E a mulher é autossuficiente também no sexo, a gente reconhece isso, a própria ideia de gineceu da Idade Média, os homens faziam gineceu, os senhores feudais, porque eles se erguiam cavalheiros e iam lá para as batalhas, ficava 2 anos fora, e aí para evitar que a mulher os traísse com o outro, né, que era o grande problema, ele fazia o gineceu, criava um gineceu em que as mulheres eram estimuladas a relações lésbicas, né? O lesbianismo é ótimo para os homens não têm ciúmes, não conheço HQH que tenha ciúme de uma relação lésbica da sua esposa, pelo menos uma relação lésbica não excludente, do tipo, eu só gosto dela, não vou mais encostar em você, não. Mas para o homem é tranquilo. Essa questão, o gineceu prova isso, né? O gineceu mostra e, pelo menos na Idade Média, aquela mentalidade, e na Grécia também tinha. Então não tem problema nenhum. O homem não acha nada de errado no lesbianismo, em geral. Né? Tá tudo certo. E a mulher é autossuficiente. Então, não precisamos mais dos homens, os homens são descartáveis. Então nós poderíamos ter, como temos em algumas espécies de plantas, parece, né, que são todas fêmeas, né? Não sei, os animais, tem uma coisa dessa que eu já vi na biologia. O homem é descartável. E essa acho que é uma ideia misândrica.
E agora, claro, no dia a dia tem o xingamento e tem as opções, as escolhas. Eu prefiro ir numa dentista, eu acho mais delicado. Né? Eu prefiro ir numa médica, eu me sinto mais à vontade. Eu não tiro a roupa da frente do homem, eu tiro na frente de uma médica, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, não tem problema. É a mesma coisa quando eu fiz a psicanálise. Né? Psicanálise não tem problema. Fui uma vez com um homem que me indicaram, nunca mais quis ir, eu não repeti a experiência de jeito nenhum. Cara chato, quer ter razão e tal. Não, a mulher é acolhedora e tal, aquela coisa, tá, te ouve, presta atenção. Acho muito mais legal. Então, eu até me sentiria. Pode me chamar de misândrico, não tem problema. Tá, mas tu pratica natação, tu não troca a roupa no vestiário, tu vai na privada para botar o calção? Não tem esse problema, porque aqui no prédio tem uma piscina muito boa, então eu saio com o calção Já de casa. De sunga. E volto com o calção para casa. Não uso sungas, uso calção mesmo, eu prefiro. Eu não imaginei que a tua misandria fosse a ponto de não ficar nu na frente de um homem, né? Mas entendo, acontece, né? Não, eu tenho a versão, sim. Tem a versão. Não gosto de abraçar homem. Abraçar homem é um negócio desagradável. O cara tem aquele cheiro horrível. Não acho legal. Enfim, a misandria, ela tem esse nojo, esse ódio, essa raiva, essa inveja, eventualmente, né? Mas ela é um fenômeno que não implica necessariamente em tu seres feminista. Tu pode ser machista, né? E ser misândrico, no sentido de que, bonito mesmo, elevado, sublime é a mulher, né? Enquanto que o homem é uma criatura bruta e tarará. Muito feio, extremamente feio. Né? O homem é de uma feiura. Quando eu era criança, que tinha discussão das pernas do goleiro Leão, acho, né? E aí os comentaristas tinham que fazer profissão de nojo, né? Não, mas não tem nada mais feio e fedido que uma perna de homem. Eu disse, nunca tinha pensado nisso, né? Nunca tinha pensado qual será o cheiro que tem a perna de homem. No final das contas, acaba sendo fantasia sexual, né? E o Leão, do nojo. O Leão em si era um troglodita, né? Depois ele foi ser treinador de futebol, até teve que abandonar a época de tão troglodita que ele era. O bicho era meio bruto mesmo. Masculinidade tóxica. Mas a ideia da descartabilidade do homem, eu acho que ele passou, é uma ideia machista também. O Leão passou do ponto e se tornou tóxico até para os outros homens, na avaliação dos outros homens. Quer dizer, aquele cara que passa do ponto, tem sempre o cara que exagera, né? E que a gente reprime, né? Mas que as mulheres têm a questão da sororidade, né? Os homens, a gente é muito companheiro, a gente é amigo, a gente tenta livrar o cara de uma encrenca muito grande, mas além de um certo limite, a gente dá uns cascudos ou uma surra mesmo, né? Enfim, o machismo, ele é bastante repressivo em relação aos homens também, né? Mas isso não é misandria propriamente dito. Se poderia fazer uma volta e dizer que isso também é misandria, mas é falso. Então, vou dar aqui um argumento de um exemplo de descartabilidade dos homens, que é muito defendida dentro do machismo e que não é propriamente misandria. São papéis tradicionais. Quem é que tem que ir para a guerra? O homem. Quem é que tem que ir para a frente de batalha? Se houver mulheres nas Forças Armadas, é o homem. A mulher tem que ficar no serviço de apoio ou de comando. Uma mulher pode ser general? Pode, mas a mulher pode ser o fuzileiro lá, o comando, né? Vai ficar atrás das linhas inimigas? Melhor não, é mais complicado, é mais fraco. Se for pego, tem mais maldades que a gente sabe que serão... Eu discordo, eu acho que a mulher pode ser almirante, sim, pode ser general. Mas é exatamente o que eu disse. A mulher pode ser general, mas a mulher não convém que seja o comando, o cara das forças especiais, o cara que vai se infiltrar lá no meio, entendeu? General sim, comando não. Então, a ideia aqui é de que o homem é mais descartável, e isso, inclusive, é biologicamente verdade, como tu observaste, ou seja,
as próprias mulheres não querem todos os homens. Os homens também não querem todas as mulheres, mas enfim, as mulheres querem aqueles 20 ou 10% dos homens mais interessantes. Aqui, mais interessante tem projeção social, é mais rico, tem mais condições de dar suporte a uma família. Essa é a ideia subjacente. Por que a gente recorre à monogamia? Por duas razões. Porque é a maneira que gera menos tensões pela desigualdade, e porque também, quando tu quer aumentar a população, é a maneira mais eficiente de formar equipes, e agora vocês se virem e tenham filhos, tá? Por duas razões muito práticas que não tem muito a ver com amor ou com fidelidade, né? Mas a misandria é uma outra coisa. É um fenômeno, eu diria, do século XX, é um fenômeno principalmente do feminismo, principalmente do feminismo radical da segunda onda, pela ideia de guerra dos sexos, que academicamente até tem uma ideia mais assim de que é uma estrutura que nos oprime, mas na prática tende a desbancar para eles são nossos inimigos. E aí a misandria, agora do século XXI, ele é um fenômeno muito engraçado, porque tu entra num grupo feminista, né, vai surgir lá pelas tantas uma mulher misândrica. Se for criticada, vai dizer, não, a gente tem que ter sororidade, a gente tem que entender por que esta mulher é misândrica, porque ela deve ter sofrido um trauma, tarará, tarará, tarará. Só que isso é um absurdo. Então, o machismo, aquele que é misógino, ele também pode dizer, não, porque eu tive uma experiência ruim e a gente vai ter que aceitar. Não, a gente vai criticar o cara. A gente vai dizer, não, cara, aí tu tá exagerando. Esse problema da misandria, o problema maior é uma outra armadilha dentro dos movimentos feministas, que é a ideia de que tu não pode criticar uma mulher, que uma mulher sempre tem razão. Isso catastroficamente tira a razão das mulheres. Ou, no caso de alguns homens, é evidente que são fenômenos patológicos, eventualmente traumáticos, mas que não se deve, assim, se precisa respeitar no sentido, tá, tu tem problema, talvez não tenha mais tempo para tratar, ou não tenha interesse para tratar, mas é um problema, não é uma coisa saudável, é uma coisa que te limita a vida, talvez limite definitivamente, mas é um problema, não é uma coisa a ser celebrada. E às vezes a misandria ela é celebrada. Eu tenho uma ex-namorada que a gente é amigo há mais tempo do que a gente namorou, a gente é amigo há uns 10 anos, a gente namorou só uns 4 anos, e ela diz, às vezes eu gosto de me encontrar com umas amigas misândricas para falar mal dos homens. Aí, ok, eu vou dizer, também tem uns amigos machistas que a gente gosta de falar mal das mulheres. Não, aí não pode. Eu, como portador da masculinidade tóxica em todos os seus elementos, para todos não, alguns elementos, eu posso dizer, bom, primeira coisa, e aí eu vou partir para outra coisa. Eu discordo que a monogamia seja a melhor maneira de enfrentar um déficit demográfico. A melhor maneira de enfrentar um déficit demográfico, como está acontecendo no Japão, na Rússia, é a poliginia. Porque a poliginia seleciona os melhores reprodutores. Né? Ela seleciona naturalmente o macho alfa, e ao selecionar o macho alfa, ela é mais eficiente do ponto de vista da multiplicação da população. E a misandria é essencialmente poligínica, ela leva à poliginia, até por essa questão da reprodução artificial, porque ela seleciona. Sabe que eu até pesquisei sobre isso, para doar espermatozoides, você tem que passar por uma seleção, você passa por uma série de exames para saber se você não tem doenças, né? Seus espermatozoides não vão carregar características ruins, e você pode ter só até 40 anos. 40 anos é o limite para você doar. Eu e você já não podemos doar, não somos aceitos em bancos de esperma por causa da nossa idade. Já tem defeitos, já apresenta defeitos. Os nossos espermatozoides já não são tão bons quanto quando a gente tinha lá seus 30 anos e tal, a gente era melhor. Então a misandria pode levar a isso. Eu sou muito misândrico, não vejo com preocupação isso. Eu acho que realmente, do ponto de vista da deontologia, as mulheres são melhores, são admiráveis por isso, né? Elas cometem menos infrações de trânsito, elas dirigem menos bêbadas, elas matam menos, elas cometem menos atos de violência, embora cometam, a gente tem que reconhecer
que a mulher é hábil para cometer violência, até para a gente vê hoje no ID Discovery lá, né, que a mulher mata muito, essa coisa que a minha mãe falava, de pegar a faca de matar o marido, essa é uma coisa realmente que não era só metafórica, elas realmente fazem isso. Legal, que geralmente, às vezes, o cara é um cachorro também, tem que mais que morrer mesmo. Mas, enfim, eu não vejo com preocupação misandria e nem. Cara, a poliginia, eu tenho uma aversão sociológica a ela, porque eu acho que, e eu vou concordar com você, que a gente faz sociedades melhores, Desmond Morris também defende essa tese, com monogamia do que com poliginia. Então, em relação à monogamia, ela é a mais fácil em termos econômicos, porque se juntem em pares e se virem. E o garanhão lá da turma, o cara rico e tudo mais, ele até pode emprenhar algumas esposas de outros, não tem problema. Tem problema que o cara pode matar o cara, né? Mas o sistema mais dinâmico que nós inventamos até hoje é a monogamia com adultério. Com certeza. A monogamia com adultério. A família tradicional é monogamia com adultério. Se tu concentra muitas mulheres com um cara só, duas coisas vão acontecer. Ele vai ficar cansado e dois, ele vai preferir algumas, né? Então, é mais econômico, inclusive para a reprodução. Fica cada uma com um, ou cada um com uma, né, e se virem, né? Aí, inclusive, não me peçam ajuda, tá? E, eventualmente, mas ele não vem hoje, né? Mas, pois é, né? Podia tomar um café. E aí, quando vê, essa lubrificação, né, da monogamia, que é o adultério, que sempre envolve um homem e uma mulher. Quem é que comete mais adultério? Não tem quem comete mais. O homem vai trair com uma outra mulher e uma outra mulher vai trair com um outro homem. Não existe uma fórmula só se o adultério fosse homens com homens, o homem trai mais, aí sim, né? Mas não é o caso. Mas se por acaso ela preferir trair com outra mulher, o cara, eu sou um afortunado. Não tem problema, tá tudo certo. Não tem por tabela, porque isso eu já faço direto, né? Não tem. A questão também da descartabilidade do homem, no caso, né, é porque o homem tem muito mais variabilidade. Então, se for pegar lá a curva de distribuição dos homens, os homens começa aqui no horrível, tem aqui um medíocre, é a maior parte, e depois tem os muito bons também, vai longe. Então, vai longe no horrível, vai longe no muito bom. Tem bastante gente nas duas pontas, no caso dos homens. No caso das mulheres, a curva normal é mais concentrada. Ou seja, as mulheres são, e aí uma provocação, são mais medíocres, no sentido positivo. Elas estão mais agrupadas dentro de uma certa norma. Os homens têm o cara que é completamente largado, e que tem muito cara que é completamente largado, mas também tem muito mais gente que é excepcional. Em parte porque os homens têm uma maior também variabilidade de atividades às quais eles podem se dedicar, socialmente bem aceitos. No caso das mulheres, pode dizer, a mulher ainda vai ter que limpar a casa e cuidar dos filhos. Então ela foi selecionada por gerações e gerações para ser normal o bastante para fazer isso. No caso dos homens, não. O homem podia ser muito maluco, podia ser muito genial, e ele não precisaria, nesses dois extremos, cuidar da mulher, porque a mulher meio que cuida de si mesma, ou um outro homem cuida da mulher dele, né? Então ele pode se dedicar ao crime ou à ciência em paz. As mulheres são naturalmente mais conservadoras, né? A mulher não lidera uma pilhagem, por exemplo, né? Que é o socialismo. Ela dificilmente vai liderar. Não existe exemplo disso, de revolução socialista liderada por mulher. Então, tem um lado, a misandria tem umas certas razões de ser, mas é claro, né? É melhor a gente ter, agora falando sério, é melhor a gente ter uma sociedade em que a gente aproveita as boas características femininas e valoriza as boas características femininas e valoriza as boas características masculinas, que inclui algumas coisas que esses politicamente corretos, que os pós-modernistas, que esse academicismo de Rastaquera chama de tóxico. É muito engraçado o caso das mulheres excepcionais, que são poucas, né? Mas assim,
Quem foi que pela primeira vez ganhou 2 prêmios Nobel? Foi uma mulher. A Madame Curie. Como é que são poucas, rapaz? Agora você foi misógino. Não, vou reiterar. Por que as mulheres são mais medíocres? Uma, porque a gente passa para elas tarefas que deixam elas ocupadas, elas não podem se dedicar a coisas esquisitas, como a guerra ou a ciência, tá? Elas podem se dedicar? Sim, mas isso é um fenômeno recente. Por que não tem tantas mulheres escritoras, filósofas, não sei o que, na antiguidade? Há a Hipátia, há, sei lá, várias mulheres aqui e ali, mas não é um fenômeno social, cultural relevante. É sempre a exceção. A mulher, ela era muito cobrada de tarefas. Olha, tu pode ser o que tu quiser, mas primeiro tu vai ter que arrumar a casa, cuidar das crianças. Se tu não é mãe, tu vai cuidar dos doentes, vai cuidar dos idosos, enquanto que o homem podia ficar no seu canto, podia ficar na sua cela, ele podia ser celibatário, né? Mesmo o monge trapista, não sei o que ia ficar lá só rezando, é um fenômeno mais de homem. As mulheres geralmente colocavam elas um trabalho mais social. Vá para um convento, né? Mas lá no convento ia ter que cuidar de criança, de doente, de alguma coisa assim. Esse fenômeno do homem, deixa o homem em paz se dedicar às suas maluquices, às suas genialidades, e isso permitiu mais ser um fenômeno muito recorrente, o homem genial. A mulher genial, 2 coisas podiam acontecer. A gente descobre que ela escreveu muito depois que ela morreu, porque ela escondeu, porque inclusive ou ela publicava sob pseudônimo, né? Então era um fenômeno que não era tão comum. Claro, tem muitas mulheres que em 5 anos produziram uma obra genial, mas enfim, o mais comum daquele cara que a vida toda escreveu e tudo mais, é um fenômeno masculino. Agora, no século 20 e 21, mulher e homem pode ser o que quiser, inclusive pode ser, a mulher pode ser homem e o homem pode ser mulher, né? Mas isso é um fenômeno recente. Quando tu fala que nada é mais flexível nisso do que o Ocidente, não é o Ocidente desde sempre, é o Ocidente nos últimos 50 anos, talvez 100 anos. Argumenta? Santa Catarina Sena do século XIV. Não é esse o caso, não é recente, não. Bom, eu teria várias coisas. Mas é a exceção. Peraí. Eu teria várias discordâncias do que você acabou de falar. Mas o tempo urge e vamos discutir isso no verbete que a gente não fez ainda, que é o machismo, tá? Então isso, eu acho que essa discussão vamos remeter para o machismo, vamos deixar a misandria por aqui com essas questões, que não é tão comum, né? Vamos para nós, que a misandria não é assim, uma coisa tão comum assim. Não, é aquilo que a gente já conversou sobre a misoginia. A misoginia é um fenômeno do qual se fala há bastante tempo, né? Dentro da sociedade machista já se criticava a misoginia e se dizia o que é extremo e o que é comum, né? Mas o termo ganhou muito apelo depois também que passou a ser criticado sistematicamente pelos movimentos feministas. No caso da misandria, esse é um fenômeno muito mais recente, a palavra tem uma história mais curta, um uso intenso muito mais recente, e é muito relacionado a, digamos assim, uma degeneração do feminismo, que é muito forte no feminismo, mas é uma degeneração do feminismo. Então, é um fenômeno mais recente, nesse sentido até é um termo mais interessante, porque é uma coisa que emergiu, sei lá, principalmente ali na década de 1960. Bom, eu vou discordar de novo, porque eu acho que o gineceu já era misandria exercida, efetivamente, é um exercício de misandria muito claramente misândrico, na minha definição, mas isso aí é uma grande... A gente não vai terminar o programa tão cedo se a gente for debater os precedentes históricos da misandria. Mas o fato é que... Mas gineceu e androceu
é aquela ideia tradicional de separar. Tem uma parte da casa que é para os homens, uma parte da casa que é para as mulheres. Até eu fico me perguntando o quanto essa ideia das mulheres tendo relações lésbicas lá no gineceu foi um fenômeno disseminado, porque a Europa, né, que tu vai falar então do período medieval, era uma coisa muito era um fenômeno das classes altas. Certo? Isso, então não era um fenômeno das classes altas. Homogêneo na Europa toda. 2, da população em geral. Então, eu acho que ainda está mais para a fantasia sexual masculina. Leia Jorge Duby e Arrier, que vamos dizer que não. Mas tudo bem. Não me venha com exceções, eu quero o fenômeno sociológico. Não. Jorge Duby afirma, medievalista, né, que não, o gineceu era bastante disseminado nas classes dos senhores feudais, dos cavalheiros. Não estamos falando dos servos, não estamos falando das pessoas despossuídas. Por quanto tempo isso durou, em quais futuros países, eu não apostaria como um fenômeno amplo, geral e comum na Idade Média, mesmo restrito à nobreza.